Dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando aqui a nossa segunda aula dessa apostila 2. Vocês tiveram aí a primeira aula com a professora Mirella, certo? Na qual vocês aprenderam aí, né? Vocês viram aí sobre o início da Idade Média, né? Falaram sobre os reinos germânicos, né? A formação dos reinos bárbaros, suas características gerais, né? Hoje nós vamos falar sobre os francos, né? Nessa segunda aula nós vamos falar sobre os povos francos. Então, o reino dos francos foi o único que teve uma longa duração. Os francos vinham invadindo o Império Romano desde o século II, desde o século II, e nesse processo ocuparam uma pequena região na Gália, pessoal. A primeira dinastia franca foi a Merovingia, né, nome derivado de Meroveu, que era um antigo chefe, né, da região. No entanto, foi seu neto Clovis quem conquistou a Gália e unificou sob o seu domínio vários povos bárbaros, né, e um vasto território. Lembrando que, né, povos bárbaros eram todos aqueles que eles consideravam estrangeiros e tudo mais. Em 496, Clovis converteu-se ao cristianismo. E aí o que vai acontecer? Nisso que ele se converte ao cristianismo, pessoal, ele vai obter um apoio da Igreja Católica de grande parte da população que era cristã lá. E aí o que vai estabelecer lá? Uma aliança entre a monarquia da França, né, a monarquia a monarquia franca, né, dos povos francos, e a Igreja. Essa aliança era vantajosa para as duas partes, para ambas as partes. Por quê? Porque para os soberanos francos, o que significava ter essa aliança, né, entre monarquia e igreja? Para os francos, fortalecimento do seu poder. Fortalecimento do seu poder para os francos. E para a igreja? O que ajudava na igreja? Aumentava os números de adeptos, né? O que seriam esses números de adeptos? Número de fiéis, números que passavam a ser católico, e possibilitava a libertação do controle dos imperadores bizantinos, né? E aí o que vai acontecer? No governo de Clovis, houve a expansão territorial do reino por meio de guerras de conquista. Os sucessores de Clovis, quem vai suceder Clovis após isso? Foram reis que souberam administrar seus territórios. Entretanto, a partir do século VII, os francos foram governados por monarcas pouco expressivos, que eram chamados de reis indolentes. São reis que, né, não vão ter não vão ser tão expressivos como Clovis foi. O poder político passou a ser exercido por funcionário do governo, denominado de prefeito do palácio, que era o cargo correspondente ao ministro do rei. Dentre outros, quem vai se destacar aí? Carlos Martel, que impediu o avanço dos árabes sobre a Gália na Batalha dos Poitiers em 732. Poitiers, é difícil falar, né? Entenderam, pessoal? Ainda nós vamos falar agora sobre o Império Carolíngio. O que vai acontecer? Com a morte do Carlos Martel, né, assumiu o cargo de prefeito do palácio seu filho Pepino o Breve, que obteve o apoio da igreja e sua pretensão de aclamar-se rei. Depois o último rei merovingio, iniciando uma nova dinastia. Então ele vai fazer com que o último rei merovingio seja destituído do trono, né? Ele vai destituir o último rei merovingio e inicia ali uma nova dinastia, né? Nisso que ele inicia uma nova dinastia, ele vai iniciar aí a dinastia carolíngia. Pepino o Breve auxiliou o Papa em sua luta contra os lombardos no norte da Itália e, após vencê-los, doou ao papado todas as terras conquistadas, que passaram a ser conhecidas como Patrimônio de São Pedro, origem do atual Estado do Vaticano. Quem é católico sabe que onde o Papa fica hoje, onde ele tem ali, é lá no Vaticano, na Itália, né? Com a morte de Pepino o Breve,
assumiu o poder o seu filho, Carlos Magno, que contou com o apoio da Igreja e teve o seu governo de quase meio século, marcado por inúmeras realizações. O que ele fez? Empreendeu guerras de conquista, né, dando origem ao Império Carolíngio. Até então era só uma dinastia, agora se transforma no império, o Império Carolíngio. A Igreja reconheceu a existência de um novo império no Ocidente. No ano de 800, na Basílica de São Pedro, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III. O Império Carolíngio compreendia aí as regiões que são os atuais territórios da França. Onde que ficava, então, o Império Carolíngio? Abrangia ali a atual França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e parte da Península Ibérica, né, que é Portugal e Espanha, Áustria, Sérvia, Montenegro, Suíça e Itália. Para fortalecer seu poder, o que Carlos Magno concedeu? Benefícios aos seus fiéis seguidores, estabelecendo com eles os laços de vassalagem. O que seria esse laço de vassalagem? Olha lá, essa era uma relação de dependência pessoal que unia o suzerano, no caso o imperador, e o vassalo. Nesse caso aqui, pessoal, olha lá, os vassalos comprometiam-se a prestar serviço militar e outras obrigações ao suzerano. Em troca, recebiam proteção e terra ou benefício como direito de cobrar taxa. Então, o suzerano era o imperador. O que seria esse laço de vassalagem? É quando alguém arrenda uma terra para esse outro alguém. Então, se eu estou arrendando, eu sou o suzerano. Se eu recebo a terra e alguém arrenda essa terra para mim, eu sou o vassalo. Mas o que eu tenho direito aí? Quais seriam os meus deveres? Olha lá. O vassalo comprometia-se a prestar serviço militar e outras obrigações a quem está dando a terra, no caso o suzerano, e em troca recebiam a proteção e terra, né, ou outros benefícios como direito de cobrar taxa. Então, esse vassalo, que a gente chama assim, que é aquele que recebe a terra, ele recebe aquela terra, ele recebe proteção, recebe alguns benefícios, como cobrar taxas, por exemplo. Em troca, esse vassalo ele tem que prestar algumas obrigações a esse suzerano, a quem arrendou a terra para ele. Professor, essa terra passa a ser do vassalo? Não, a terra continua sendo do suzerano. Esse suzerano ele arrendou para o vassalo, e aí esse vassalo, né, se compromete em prestar serviço militar e se compromete em vários outros tipos de obrigações ao suzerano. Tá? A vassalagem, a gente chama esse laço de vassalagem, né? A vassalagem era um costume germânico das relações de fidelidade e honra entre senhor e servidores. No caso, o suzerano seria o senhor e os vassalos seriam os servidores. A prática da vassalagem consistia numa relação de obrigações e direitos recíprocos entre o rei, que doava terra ou outros benefícios, e seus servidores, que os recebiam, comprometendo-se em troca a prestar auxílio administrativo e militar. Então, eles recebiam a terra, recebiam essa terra para ser cuidada, recebiam proteção e, em troca, eles tinham que prestar serviço, né, administrativo e militar. Com o tempo, os vassalos reais estabeleceram relações de vassalagem com seus dependentes, tornando-se ao mesmo tempo vassalo do rei e senhores de seus vassalos. Não entendi nada. Vamos supor, eu sou um vassalo, né? O rei arrendou uma terra para mim. Eu me tornei um vassalo. Só que eu tenho meus empregados, meus servos. Eu posso, daquela terra que me foi arrendada, pegar uma parte dela e arrendar para um servo meu. Então, eu sou o vassalo do rei que me arrendou a terra, que é meu suzerano, mas ao mesmo tempo eu sou o suzerano do meu empregado, do meu servo, na qual eu arrendei aquela terra. Então, com o tempo, como eu acabei de ler, os vassalos eles vão restabelecer essas relações com seus dependentes, tornando-se ao mesmo tempo vassalo do rei e senhores dos seus vassalos. Então, eu sou, nesse exemplo que eu dei, eu sou vassalo do rei
e eu sou senhor dos meus vassalos, suzerano dos meus vassalos. O poder do rei acabou pulverizado nas mãos de muitos senhores. Então, com isso, pessoal, nós vamos ver aí que o rei, como ele foi arrendando as suas terras, né, digamos assim, praticando esse laço de vassalagem, e esses servos foram fazendo a mesma coisa com os seus servos, o poder do rei vai acabar sendo diminuído. Nós vamos ver que o rei vai chegar um tempo que o rei já não vai mandar em tudo, já não vai ter aquela autoridade, aquele poder centralizado na mão do rei. Esse poder vai se pulverizando, vai sumindo, né? E sendo transferido nas mãos de muitos desses senhores. Carlos Magno dividiu o império em condados, marcas e ducados, né, que são condes, marqueses e duqueses, que deviam ser administrados, respectivamente, aqui, ó, por condes, marqueses e duques, no caso, escolhidos diretamente por ele. Nas terras do império, esses representantes do poder imperial eram responsáveis pelo recolhimento de impostos e pelo comando dos exércitos. Então, lá nessas terras, esses condes, esses marqueses, esses duqueses vão ser responsáveis na administração e responsáveis pelo recolhimento do imposto, né, e pelo comando dos exércitos. Porém, vai chegar um tempo que o Império Carolíngio vai se fragmentar. Olha lá, Carlos Magno morreu em 814 e foi sucedido pelo filho, Luís o Piedoso, que ainda manteve a unidade imperial. No entanto, com a morte deste em 840, depois que Luís também morre, inicia-se uma luta entre seus filhos. Essa disputa pela coroa imperial terminou em 843 com a assinatura do Tratado de Verdun, que dividia entre os três o Império Carolíngio. Bom, repetindo então, o que vai acontecer? Carlos Magno morre, seu filho assume, Luís. Luís, ele ainda mantém o Império unido, mas quando Luís o Piedoso também morre, os filhos de Luís começam a disputar o Império entre si, até que eles entram num acordo, faz ali uma divisão no Império Carolíngio com a assinatura do Tratado de Verdun, e aí ficou dessa forma. Ó. Carlos, o Calvo, ficou com a área mais ocidental, que mais tarde chamou-se de Reino da França. Luís, o Germânico, ficou com a França Oriental, que habitava uma população de tradição e línguas germânicas. E Lotário tomou o poder de uma extensa faixa de terra entre o norte e a Calábria. Nesse espaço estavam duas importantes cidades, Aix-la-Chapelle e Roma. Tá? Então, o Império Carolíngio, antes unificado, agora dividido entre os filhos de Luís o Piedoso. E aí, para agravar ainda mais as dificuldades, ó, a partir do século IX, os ataques dos árabes, húngaros e vikings aumentaram a insegurança da população. Muitos recorreram à proteção militar dos senhores locais, refugiando-se de seus domínios. Então, pessoal, com esses ataques, inclusive, citando aqui vikings, tem até uma série na Netflix com esse povo, né, com os vikings. Quem eram os vikings? Povo originário do extremo norte da Europa que conquistou terra na Irlanda, na Rússia, no Reino Unido, no norte da França e em áreas dos mares Báltico e Mediterrâneo entre os séculos 9 e 10. Tá? Então, esses ataques, não só dos vikings, como dos árabes e dos húngaros, vai trazer insegurança para a população. E o que vai acontecer? Eles vão recorrer à proteção militar dos senhores locais e vão fugir, vão se refugiar, vão pedir proteção nos domínios dos senhores locais. O medo desses ataques levou à edificação de inúmeros castelos e fortalezas, protegidos por muralhas e fossos em que viviam guerreiros bem treinados. O que vai acontecer aí?
em cada região onde tinham esses senhores locais, eles vão se fortalecer. Com medo de receber qualquer tipo de invasão, eles vão criar ali seus castelos, suas fortalezas, vão proteger ali por grandes muralhas, certo? E vão treinar os seus moradores ali, né? Vão treiná-los em grandes guerreiros, né? Para uma possível guerra, caso alguém invada. Olha lá. A fragmentação política e territorial, a afirmação da Igreja Católica e a síntese de tradições romanas e germânicas forneceram as condições para o nascimento de um novo sistema político, econômico e social, o feudalismo. Já era aqui, pessoal, nós vamos ver que é o início de uma nova era na Europa, porque à medida que essas pessoas foram se refugiar nesses locais, foram se refugiar nos locais desses senhores, né, pedindo proteção, e esses senhores locais começam ali nas suas terras arrendadas, construir ali os seus castelos, a sua fortaleza, percebam que esse processo vai ruralizar toda a Europa. Né? Nós vamos ver que toda a população meio que vai voltar a Europa toda meio que vai voltar para uma Europa rural, né? Uma Europa camponesa, digamos assim, onde todos vão para o campo, vão para o interior para se esconder, entre aspas, né? Para evitar grandes conflitos. E aí surge um novo sistema político, econômico e social que a gente chama de feudalismo. Certo? As grandes cidades nesse momento não vão existir, vão deixar de existir, porque eles vão se esconder, né? Eles vão acabar preferindo adotar um modo de vida rural, né? Nos campos, onde essa população que foi pedir abrigo passou a se tornar servo desses senhores locais. E esse senhor local, que nesse momento aqui tinha aquela sua terra, e ele passa a ter uma autonomia muito maior, e eles vão ser agora chamados de senhores feudais. E cada região dessa, cada terra dessa, onde tinha ali sua fortaleza, o seu castelo, as suas muralhas e tudo mais, nós vamos chamar cada terra dessa de feudo. Porém, isso nós vamos deixar para a próxima aula com a professora Mirella, que vai explicar melhor para vocês, tá bom? E aqui, vamos para as atividades então. Nós temos aqui, ó, número 1, sobre os reinos francos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão ler cada frasezinha dessa, vai voltar no texto e vai julgar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ó, o reino dos francos foi o único que teve longa duração. Verdadeiro ou falso? Ao invadir o Império Romano, os francos ocuparam a região da Gália através de Meroveu. Foi estabelecida uma aliança entre a monarquia franca e a igreja com a conversão de Clovis em 496. E no governo de Clovis houve uma expansão territorial no reino por meio de guerras e conquistas. Quais são as alternativas verdadeiras e falsas aí você vai marcar. Número 2 está bem assim. Com a morte de Carlos Martel, assumiu o cargo de prefeito do palácio seu filho, Pepino o Breve, que obteve o apoio da igreja e sua pretensão de aclamar-se rei, iniciando então o Império Carolíngio. Você vai descrever abaixo o que Pepino auxiliou nesse período. O que ele vai auxiliar? Volta lá no texto e escreve aí no 2. Aí vamos para o 3. Com a morte de Pepino o Breve, assumiu o poder seu filho Carlos Magno. Para fortalecer seu poder, Carlos Magno concedeu benefícios aos seus fiéis seguidores, estabelecendo com eles laços de vassalagem. Descreva como isso funcionava. Como que funcionava os laços de vassalagem que eu expliquei na aula e que também está lá no texto. Volta um pouquinho no vídeo ou volta lá no texto para vocês entenderem como que funcionava os laços de vassalagem. E aqui no número 4, quais fatores favoreceram para a fragmentação do Império Carolíngio? O que vai favorecer? Já começa aí com a disputa, né, entre os filhos de Luís o Piedoso, né? Eles vão querer disputar a terra, né? Então já começa por essa disputa do Império Carolíngio. Mas o que mais? Não é só isso. Mas o que mais
favoreceu para que o Império Carolíngio se dividisse, se fragmentasse, ok? E assim a gente finaliza aqui. Eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp para qualquer dúvida. Vocês podem ficar à vontade de me chamar. E aí na semana que vem, com a professora Mirella, aí sim, de fato, ela já vai entrar no feudalismo, que já foi essa transformação da Europa, né, a partir desse momento, desse período de ruralização das cidades, dos estados europeus. Ok? Muito obrigado, então, até a nossa próxima aula.